Graça e paz, queridos. Eita, que maravilha! Estamos juntos mais uma vez na presença do Deus Todo-Poderoso, do Deus maravilhoso. Estamos aqui na RVL e este, é o podcast Intercessão Gaditas. Amém? É um podcast da intercessão ali da Igreja Batista Amigos de Deus. E nós estamos aqui muito felizes, muito alegres por estar participando com você. Quero convidar você, a curtir, a compartilhar esse vídeo. Tenho certeza que ele será bênção para nós. Amém? Glória a Deus. E você que quiser participar ao vivo, nós estaremos aqui interagindo, conversando. E o nosso tema de hoje é um tema muito gostoso de ser falado, é um tema muito gostoso é maravilhoso falar dessa pessoa que nós iremos estar aqui nesse podcast falando sobre ela. Amém? Nesse momento eu quero convidar você para nós orarmos, para darmos início a esse podcast, tá bom? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor, queremos te louvar, queremos te agradecer, queremos clamar a Ti, ó Deus, para que aonde estiver uma pessoa nos acompanhando, no ao vivo, Pai querido, em outros dias que serão acessados, Pai querido, que o Senhor possa falar ao coração dessa pessoa, falar essa pessoa o quanto, Pai, ela é importante, o quanto, Senhor, que nós necessitamos do Senhor, o quanto que nós necessitamos do Teu Espírito Santo. Pai Santo e Deus poderoso, eu te apresento cada um, ó Pai, que estará nesse momento nos acompanhando, através, ó Pai, dessa live, através desse podcast, que o Teu Espírito Santo, ele possa, Pai, nos conduzir, que o Teu Espírito Santo possa falar através de nós. Assim, desde já, nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Aleluia, bora começar. Às vezes no podcast nós vamos estar falando aqui da palavra, mas eu também vou interagir com você aqui, que está no ao vivo. E o ao vivo aqui, já está a nossa irmã Vilma de Jesus, glória a Deus. Querida, que Deus em Cristo te abençoe de maneira poderosa, em nome de Jesus. E nós vamos falar hoje sobre o Espírito Santo. Amém? O Senhor tem bradado, dentro de nós, o Senhor tem falado conosco sobre a pessoa do Espírito Santo. E muitas das vezes nós oramos a Deus, oramos, que é o nosso Pai, oramos ao Senhor Jesus, mas muitas das vezes nós não oramos a pessoa do Espírito Santo. Nós não fazemos orações direcionadas ao Espírito Santo. E é sobre esse Espírito maravilhoso, é sobre esse Espírito que é santo, que nos conduz, que é consolador, que é advogado. É sobre esse Espírito Santo que nós vamos falar aqui hoje, amém? E nós vamos dar início abrindo a nossa Bíblia lá no livro de Efésios. Livro de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. Amém? Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 17, que diz assim: E digo isso, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da vossa mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com a avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado como esta verdade em Jesus, que quando ao trato do passado vos despojeis do velho homem, que se corrompem pelas concupiscências e engano,
e vos renovei no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em justiça, em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos aquilo que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só se for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia, ou seja, retirada dentre vós. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Glória a Deus. O versículo 30 fala assim, olha, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Amém? E eu quis ler, né, todos esses versículos para que nós possamos já começar analisando algumas coisas, né, em nós que pode entristecer o Espírito Santo de Deus. Amém? Porque se o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, se o Espírito Santo de Deus, ele faz morada em nós, então existem alguns requisitos, existem algumas coisas que nós não podemos fazer para que a morada do Senhor seja permanente na nossa vida. Né? Igual a Bíblia, né, falou aqui sobre a concupiscência, sobre nós nos despojar, né? Lá no versículo 22 fala assim, olha, quanto ao trato passado, quer dizer, isso em relação à nossa vida passada, isso em relação a quem nós éramos, vos despojei. Despojar o quê? É jogar fora, é abrir mão, é não querer mais viver aquilo. O velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então, para que nós não venhamos ser corrompidos, para que nós não venhamos corromper, então nós precisamos de abrir mão dessa velha natureza, nós precisamos de abrir mão do velho homem e nos revestir. No versículo 24 fala assim, olha, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém? Então, nós precisamos, no resumo dessa palavra, aquele homem de natureza pecaminosa, aquele homem de natureza de um coração duro, de um coração que não se converte, que se entrega à dissolução, à mentira, à avidez, que comete todo tipo de impureza. Esse homem, ele tem que ser lançado fora. Esse homem não pode fazer parte de nós. É como que se nós estivéssemos com uma capa, e a partir desse momento, essa capa, ela precisa de ser liberada de sobre o nosso corpo. Este é o velho homem. E nós precisamos fazer o quê, então? Pegar do céu, pegar do Senhor, o homem que não é corrompido, um homem que é tratado pelo Senhor, um homem que é tratado pela palavra, um homem que recebeu de Deus uma graça e uma misericórdia e nos vestir desse homem. Então, quer dizer, começa uma nova história para nós, começa um novo caminhar para nós, começa agora, então, uma nova, vamos colocar assim, uma nova vida, porque agora nós teremos uma vida com Cristo, agora nós teremos uma vida com aquele que nos resgatou. É isso que essa palavra está dizendo aqui. Amém? Glória a Deus. Já está conosco também a nossa irmã Amorim, Eliana Amorim. Seja muito bem-vinda, minha irmã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Querido, na maioria das vezes, nós oramos ao Pai, nós oramos ao Filho, mas raramente nós ouvimos uma oração, ou quem sabe, nós fazemos uma oração ao Espírito Santo de Deus.
Amém? Eu não sei você, mas eu, em particular, é muito difícil eu ouvir alguém orar ao Espírito Santo de Deus. É como que se, eu costumo falar assim, que muitas das vezes as pessoas têm o Espírito Santo de Deus só como um consolador em um dia em que se perde alguém. Só no momento de extrema tristeza, no momento quando, né, nós estamos dando pêsamos a pessoas que perderam o ente querido, aí nós colocamos a palavra que o Espírito Santo possa consolar e confortar o coração de vocês. Só que o Espírito Santo de Deus que nós estamos falando aqui, ele vai além de ser só o consolador nesses momentos. O Espírito Santo de Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus. E quantas das vezes a nossa mente não consegue assimilar o Espírito Santo como um Deus? Só que da mesma forma que o Deus Pai, ele é Deus, o Deus Filho é Deus, o Deus Espírito Santo também ele é um Deus. Não tem quem é maior, não tem quem é menor. Eles são uma pessoa que trabalham em diversidade, trabalha de maneira diferente sobre as nossas vidas. Então eu quero falar com você, olha, que a partir de hoje, se você não via o Espírito Santo de Deus como um Deus, passe a enxergá-lo como Deus. Se você não fazia orações ao Espírito Santo, passa a fazer orações ao Espírito Santo. Passa a trazer ele para a sua intimidade. Passa a trazer ele para mais perto de você. Passa a trazer ele de maneira que você consiga ser íntimo dele. De maneira que você consiga conversar com ele, ouvi-lo. Porque é aquilo que nós vamos tratar nesse momento aqui. É o que nós vamos falar, porque nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes nós pecamos, muitas das vezes nós erramos, muitas das vezes nós somos enganados, muitas das vezes nós falamos o que não devemos. Por quê? Porque nós não temos essa intimidade que nós precisamos de ter com a pessoa do Espírito Santo de Deus. Sabe, queridos, porque ele é o que está mais próximo aqui, vamos dizer assim, de nós. Ele está residente nas nossas vidas. Ele está aqui, ele está levando as nossas orações. Olha, você vê como ele é lindo, como ele é maravilhoso. Às vezes nós fazemos orações e ele aperfeiçoa essas orações diante de Deus. Você consegue já entender que ele não é só o Consolador? Você já consegue entender o quanto que o Espírito Santo, o quanto que a ação do Espírito Santo de Deus, ela é importante sobre as nossas vidas? O quanto que nós precisamos de ter ligação, intimidade, ousadia para orar a ele, para orar o Espírito Santo, para que ele nos conduza em tudo? Glória a Deus. Está conosco a Fernanda Fontes, a Daiane, a Miriam, pastor Maxwell, nosso irmão Luiz. Sejam muito bem-vindos a esse podcast. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a vida de vocês grande e poderosamente. O Espírito Santo, sendo a terceira pessoa da Trindade, isso não quer dizer que ele é maior ou que ele é menor. Ele é o Deus Trino, gente, é a Santíssima Trindade. É a Trindade, não tem como você falar assim, eu vou servir só a Deus. Mas e os outros dois? Não tem como eu falar assim, eu vou servir só a Jesus. Mas e os outros dois? Eu vou servir só o Espírito Santo. E os outros dois? Não tem como. Nós cristãos, nós precisamos, irmão, de ter esse entendimento. Deus é uma trindade. Amém? É como essa caneta aqui. Essa caneta, ela tem uma tinta, ela tem a cápsulazinha que envolve a tinta e ela tem também essa capa mais dura. É uma coisa bem boba, mas é para que a gente possa entender o que é essa Trindade Santa. São três coisas aqui que formam uma. A Trindade também é a mesma coisa. São três pessoas distintas nas suas ações, naquilo que são manifestas sobre as nossas vidas, mas é uma pessoa só. Amém? Glória a Deus, isso é maravilhoso demais. Vamos lá, é o Deus Trino, e cada um deles tem a sua função. Sem o poder do Espírito Santo de Deus, sem o poder de convencimento do Espírito Santo de Deus,
hoje nós não estaríamos aqui. Hoje nós não estaríamos anunciando essa verdade. Por quê? Sabe por quê, querido? Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. A palavra de Deus, ela é ministrada. A palavra de Deus, ela é dita. A palavra de Deus é pronunciada por um pastor, por uma pastora, por uma pessoa. Sabe, hoje nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Num culto, nós ouvimos a palavra de Deus, mas quem traz o convencimento de que nós precisamos de ir para a pessoa de Cristo Jesus, o que traz o convencimento de que nós estamos em uma vida de pecado, é exatamente o Espírito Santo. E se nós não acreditarmos nele, como que ele vai nos convencer? Amém? Se você quiser abrir a sua Bíblia, nós vamos ler lá no livro de João, capítulo 16. Glória a Deus. Livro de João, capítulo 16, o versículo 5. Glória a Deus. João, cadê? Deixa eu achar meu João aqui, gente. Achei. Livro de João, capítulo 5, nós vamos ler do 5 até o 14. Isso, irmãos, é para mim mostrar para vocês aqui dentro da palavra de que o que nós estamos falando aqui sobre a pessoa do Espírito Santo está tudo aqui, está tudo inserido dentro da verdade, dentro desse livro chamado Bíblia, que nós carregamos, que nós vamos com ele para o culto. Amém? Fala assim, olha, e agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, por isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Essa palavra aqui, o Senhor Jesus, ele estava já falando para os discípulos dele que ele iria voltar para o céu. Aqui Jesus já estava falando para os discípulos que ele estaria indo de novo para onde ele veio, de onde ele veio. E aqui eu vejo, como a palavra de Deus está falando, que os discípulos eles ficaram tão tristes. Puxa vida! E agora o nosso mestre vai embora. E agora Jesus vai embora. O que nós vamos fazer? Como que nós iremos prosseguir após ele voltar para casa, após ele voltar para o céu? E Jesus fala assim, olha, vocês nem me perguntam para onde eu vou. Eu acredito que a tristeza daquelas pessoas era tão grande. Porque estar com Jesus é maravilhoso, né, gente? Estar com Jesus, saber que ele está ali, saber que ele está nos direcionando, gente, isso é coisa maravilhosa. Eu imagino os discípulos vivendo isso. Quando, de repente, estão reunidos e Jesus fala assim, gente, agora eu vou anunciar que está quase chegando a hora da minha partida. E eles ficaram muito tristes e o coração encheu de tristeza. O versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, eu vos enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Não precisa de você ter medo do nosso adversário. Não precisa de você ter medo de Satanás. O versículo 11 diz assim, que ele já está julgado. O príncipe desse mundo já está julgado. Bora lá. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podereis suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Mas quando o Espírito Santo vier, ele não vai dizer, ele não vai falar, é o que está dizendo na Bíblia, nada de si mesmo, mas de tudo quanto ele viu. Jesus, na maioria das vezes, ele manifestou aqui, quando ele fazia os milagres, quando ele anunciava a palavra, ele falava o quê? Eu faço porque eu vi meu pai fazendo.
O Espírito de Deus é a mesma coisa. Ele fala aquilo que ele já ouviu, aquilo que ele já sabe. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vulo há de anunciar. Ele me glorificará, porque há de receber aquilo que é meu, do que é meu, e vulo anunciará. Amém? Vocês estão percebendo quem é a pessoa do Espírito Santo? O porquê que nós precisamos de ter intimidade com Ele? O porquê que nós precisamos de adquirir essa intimidade com o Espírito Santo de Deus? É porque Ele é aquele que me convenceu do meu pecado. Ele é aquele que convenceu a você do seu pecado. Ele é aquele que vai convencer mais pessoas do seu pecado. Por isso, se nós ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus, que o nosso coração não esteja duro, que a dureza do nosso coração, foi o que nós lemos lá em Efésios, não venha ser tão forte a ponto de se tornar impenetrável a voz do Espírito Santo, a convenção do Espírito Santo. Aquilo que ele quer fazer e aquilo que ele está disposto, é aquilo que ele foi enviado para fazer. Aqui você já começou a entender que ele não está consolando, mas ele está convencendo. Ele está convencendo, não é consolando. É mais um atributo dele, é mais algo que ele veio fazer. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus nos revela o Pai. É o que diz lá no livro de João, no capítulo 1, eu quero investir tempo lendo aqui na palavra, irmãos, para que a gente entenda que tudo aquilo que nós estamos falando está aqui dentro da palavra. Amém? Jesus nos revela o Pai. João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém ou ninguém. O Filho unigênito que está no seio do seu Pai, esse o revelou. Amém? Nós nunca vimos a Deus. Ninguém nunca viu a Deus, o Deus poderoso, o Deus Pai. Mas o unigênito de Deus, ele trouxe a revelação de quem é o Pai. Através de quem? Através dele mesmo. Magda, o que você quer dizer com isso? Agora eu quero aqui, olha, e o Espírito Santo nos revela quem? O Filho. Jesus nos revelou quem é o Pai. Agora o Espírito Santo, ele irá nos revelar quem é o Filho. Está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Olha para vocês verem o que está escrito. Livro de 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Eu vou repetir para que todos consigam entender e perceber. Jesus veio nos revelar o Pai. O Espírito Santo, ele veio nos revelar o Filho. O que ele está falando aqui? Olha, até mesmo o fato de nós falarmos que Jesus é o Senhor, não vem de nós mesmos, mas vem da ação do Espírito Santo. O que quer dizer isso? O Espírito Santo nos revela o Filho. Não tem como uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus dizer que Jesus é maldito, dizer que Jesus é anátema, porque anátema significa isso. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, uma pessoa que é convencida pelo Espírito Santo de Deus, uma pessoa que ouviu a voz do Espírito Santo de Deus, ela nunca irá pronunciar palavra nenhuma contrária contra Jesus. Sabe, todas as vezes que nós falamos dentro da igreja, ou dentro do nosso lar, ou dentro da nossa casa, quando nós abrimos a nossa boca e pronunciamos, Jesus Cristo é o Senhor,
Ah, querido, isso é o próprio Espírito nos revelando. Isso é o próprio Espírito Santo de Deus bradando dentro de nós, trazendo para nós a revelação de quem o Filho é. Você pode dar um glória a Deus aí no lugar que você estiver? Você pode falar assim, olha, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode agradecer ao Espírito Santo por ter revelado essa verdade sobre a sua vida. Você pode dizer obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está me revelando quem é o Filho. Ah, queridos, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui com a Aline, com a Jane, pastor Adriano, Marcelo. O nosso Deus, gente, ele é maravilhoso demais. Eu estou aqui com o meu coração saltando, porque, sabe, se nós recebemos essas revelações, se nós recebemos, se nós conseguimos liberar essa palavra, é porque há um Espírito de Deus, há um Deus residente dentro da minha vida, há um Deus que mora dentro de mim. E isso é impagável, não tem como, não tem nada que nós venhamos fazer, irmãos, que possa falar assim, Deus, eu estou dando isso aqui para o Senhor porque o Senhor mora em mim. Não, de jeito nenhum. E nós temos a ilusão de que nós estamos aceitando a Cristo. Na realidade, é Ele que nos aceita. Na realidade, é Ele que nos aceita através da convenção, né? Através do Espírito Santo de Deus nos convencer das nossas mazelas, nos convencer dos nossos atos ruins, maus. Aleluia! Oh, Espírito de Deus! Existem pessoas que não acreditam na Trindade. Se não acreditam, como serão convencidas dos seus pecados? Amém? Talvez existe, né, alguém aqui nos acompanhando que fala assim, pastora, eu não acredito muito na Trindade, não. Eu não acredito muito que existe 3 deuses, porque como é que eles funcionam? Como é que vai acontecer? Sabe, tudo isso que nós estamos falando aqui para você é verdade. Tudo isso que nós estamos falando com vocês aqui é uma realidade, é algo que existe. Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, glória a Deus, livro de Gênesis, capítulo 1, o versículo 26, é a primeira menção, é o primeiro versículo, vamos dizer assim, que a gente consegue ver, enxergar essa trindade, amém? Está dizendo assim, olha, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos, está no plural. Então quer dizer que não estava ali somente o Deus Pai. Não estava ali somente uma pessoa, mas estavam ali 3 pessoas. Estavam ali 3 pessoas construindo o homem, que sou eu e é você. Estavam ali 3 pessoas fazendo uma oração poderosa e maravilhosa. Então, nós precisamos de ver e enxergar isso. Vamos ler lá no livro de 2 Coríntios. Glória a Deus. Livro de 2 Coríntios. Peraí, viu, gente? Como nós estamos ao vivo, vamos tendo paciência que nós vamos chegar lá. Glória a Deus. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 13 e 14. Vamos ver se... Glória a Deus. Isso. 2 Coríntios 13 e 14 diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Todo término de culto, você ouve essa Trindade Santa. Todo término de culto, nós falamos o quê? A bênção apostólica. E a bênção apostólica, ela está inserida aonde? Dentro da Trindade. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Sabe, se nós não conseguirmos acreditar nisso, querido, se nós não conseguirmos acreditar nessa verdade, a Bíblia, ela é inerrante, ela não erra, não existe erro aqui. A Bíblia é fiel, fiel. Então, a Bíblia nos afirma que existem
uma trindade santa, uma trindade poderosa. Amém? E se nós não acreditarmos nessa trindade, como seremos convencidos pelo Espírito Santo de Deus que nós precisamos de nos achegar a Cristo? Que nós precisamos de aceitar a Cristo como o nosso único suficiente Salvador, para que assim nós possamos ter a nossa salvação garantida. Amém? Glória a Deus. Existem manifestações do Espírito Santo no Velho Testamento. Nós vamos ler aqui no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 16 e versículo 14. Existem manifestações do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus, no Velho Testamento. O que eu quero dizer é porque, como as manifestações do Novo Testamento, igual o Espírito veio, todos foram selados, foram batizados, falaram em novas línguas, porque lá no Velho Testamento a gente não vê esse tipo de ação, esse tipo de manifestação, e logo a gente começa a pensar que no Velho Testamento não tinha o Espírito Santo, mas nós vamos entender que tinha. Livro de 1 Samuel, capítulo 16, e o versículo 14, que fala assim, olha, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Se o Espírito de Deus, se o Espírito do Senhor, ele se retirou de Saul, então quer dizer que na vida de Saul existia uma ação do Espírito. Amém? E quando nós falamos aqui, olha, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, se refere ao Espírito Santo. Não está falando Espírito Santo, mas se refere à pessoa do Espírito Santo. Uma outra manifestação também está lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 23 e no versículo 2, que fala assim, e o Espírito do Senhor falou por mim, e a palavra está na minha boca. É quando Davi começa a fazer o pronunciamento, né, das suas últimas palavras. Ele diz assim, olha, e o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Nós vimos aqui também uma outra manifestação do Espírito Santo de Deus. Amém? Nós temos uma outra também que está lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 15 e o versículo 1. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe vocês, viu, queridos? Aleluia, Jesus. Coloca aí, por favor. Você já é batizado com o Espírito Santo de Deus? Quem é batizado com o Espírito Santo de Deus? Fala aí. Eu sou batizado com o Espírito Santo de Deus. Quem fala, quem tem o dom de língua, de variação de língua? Coloca aí para nós também, em nome de Jesus. Quem já teve uma experiência extraordinária com o Espírito Santo de Deus? Digita aí, meu querido. Coloca aí para que as pessoas venham entender tudo isso que nós estamos falando aqui é uma verdade, que a pessoa do Espírito Santo de Deus, ela é real. Amém? Glória a Deus. Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, primeiro diz assim, então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obede. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obede. Querido, assim, manifestação do Espírito Santo de Deus no Velho Testamento. E aqui nós estamos vendo, não teria como, irmão, aqueles homens serem ousados. Tem uma passagem também quando o Senhor fala assim, né, que ele retirou do Espírito que estava em Moisés e foi repartido, se não me falha a memória, sobre 70 homens. Irmãos, olha para você ver que graça, que poder, que glória. O Espírito Santo de Deus sendo manifestado de uma maneira extraordinária ali no Velho Testamento sobre a vida desses homens. Sabe, como que uma pessoa ela pode construir uma arca? Como que uma pessoa ela pode construir uma arca? Ouvindo somente uma voz, ela precisa de ser convencida, ela precisa de deixar alguma coisa ou alguém, que esse alguém ou essa coisa é o Espírito de Deus, a convencer ela
Ah, meu querido, eu não sei se você está conseguindo compreender aquilo que o Deus está falando conosco nesse momento. Eu não sei se você está compreendendo o que Deus está falando conosco nesse dia. Nós precisamos de ter o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos de ter o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, porque se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus, nós podemos nos perder, nós podemos ficar sem direcionamento. Igual esse Azarias aqui, ele precisou de que o Espírito Santo de Deus viesse sobre ele, para que ele pudesse proferir as palavras que o Senhor estava dando a ele. Glória a Deus. Tem uma passagem também, quando o Senhor leva Ezequiel pelo Espírito até o vale de ossos secos, fala assim, olha, e veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Mais uma vez, nós vemos a manifestação do Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, nós vemos isso. Aleluia, glória a Deus. Hoje esse estudo aqui da RVL está pequeno, gente, porque eu estou sentindo uma graça do Senhor para liberar isso, sabe? Eu estou sentindo uma glória do Senhor, e isso é o próprio Espírito. Isso é o próprio Espírito Santo que está falando conosco. E eu acredito que essa graça ela está alcançando a sua vida. Muito pouco se ouve falar sobre o Espírito Santo. Muito pouco se é pregado, se é ministrado sobre a pessoa do Espírito Santo. E nós precisamos de ter cuidado com isso, porque é Ele que convence. É Ele que convence, talvez dentro da nossa igreja, talvez nas nossas reuniões, talvez nos nossos cultos, nós não temos dado tanto ênfase a essa pessoa bendita do Espírito Santo. A palavra é ministrada, mas nós precisamos de orar e falar, Espírito Santo, traz convencimento sobre a palavra que foi ministrada, sobre a vida dessa pessoa, traz o convencimento sobre essa pessoa de que a vida que ela está caminhando não é uma vida boa, até mesmo quando você vai fazer um aconselhamento. Nós precisamos de orar e falar, Deus, o Senhor pode me usar, usa-me, fala através de mim, Espírito Santo de Deus. E a partir do momento em que eu abrir a minha boca, o Senhor falar, já traz o convencimento sobre a vida da pessoa que estará me ouvindo. Irmãos, é muito poderoso o Espírito Santo de Deus. Ele é grande, Ele é maravilhoso. Ele quer usar você, Ele quer usar a mim, Ele quer usar a igreja do Senhor. Ele quer nos usar para um algo profundo, para um algo grande. Aleluia, não é na força do nosso braço, é pelo Espírito Santo de Deus. Não é no convencimento das suas palavras, é no convencimento do Espírito Santo de Deus. Mas Ele quer usar você para liberar a palavra. Ele quer usar a mim para liberar a palavra. Então, meu querido, se enche do poder de Deus, se enche do Espírito Santo de Deus. Todos os dias fala, Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero transbordar do Espírito Santo de Deus. Aleluia, ore a Ele. E Ele vai fazer algo extraordinário sobre a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. O Espírito, quando no Velho Testamento se fala Espírito do Senhor, ou Espírito de Deus, está se referindo à pessoa bendita do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Põe a mão aí sobre a sua cabeça. Põe a mão sobre a sua cabeça aí, em nome de Jesus. Se você puder, né? Talvez você está nos ouvindo no seu local de trabalho, mas põe aí a mão na sua cabeça e fala com Deus assim, olha, fala com o Espírito Santo. Espírito Santo, faça morada em mim. Espírito Santo, me enche do Senhor. Espírito Santo, fale através de mim. Espírito Santo, fale através de mim. Espírito Santo, eu sou tua casa, eu sou a tua morada. Fala com Ele, fala com Ele. Talvez você está se sentindo distante dele. Ele está aqui. Nesse dia ele está falando assim, é só você me chamar. É só você me chamar que eu venho. É só você falar que me quer, que eu vou fazer morada dentro de você. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus.
Onde o Espírito Santo de Deus mora? Ele mora na vida da Daiane. Ele mora na vida da Neuza. Ele mora na vida do Marcelo. Ele mora na vida do Lucas. Ele mora na vida da Aline. Ele mora na vida do Maxwell. Ele mora na vida da Vilma. Ele mora na vida da Eliana Amorim. Ele mora na vida daqueles que foram convencidos. Ele mora na Magda. Ele mora na vida daqueles que deixam que dá acesso para ele. Glória a Deus. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 3:16. Livro de 1 Coríntios. Glória a Deus. 1 Coríntios. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios 3:16 fala assim, olha. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita, mora em vós? Porém, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Porém, se alguém destruir a morada, o templo de Deus, não sou eu que estou dizendo, Deus também o destruirá, porque você é casa de Deus. Você não é casa de pecado. Você é casa de Deus. Você não é casa de prostituição. Você não é casa de adultério. Você não é casa de mentira. Você não é casa de lascívia. Você não é casa de ódio. Você não é casa de abandono. Você é casa de Deus. O Espírito de Deus habita na sua vida. Diga aí, ó, eu sou casa de Deus. E isso não pode estar somente nos nossos lábios. Isso não pode ser só uma canção entoada. Precisa de ser uma verdade sobre as nossas vidas. Precisa de ser verdade nas nossas vidas. Nós somos casa, templo. Nós somos templo do Deus vivo. E em nós habita o Espírito Santo. E a Bíblia diz no versículo 17, que se nós destruirmos essa casa, Ele nos destruirá. Amém? Prefira ser casa de Deus permanente. Seja casa de Deus. Que em você não habite nada que desqualifique você para que o Espírito de Deus more. E uma coisa que eu quero deixar bem clara, uma coisa que eu gostaria de deixar claro, que às vezes as pessoas falam assim, mas como que eu vou fazer isso se eu sou pecador? Me aponte alguém que não é pecador. Todos nós somos pecadores. Só que nós precisamos ser o quê? Pecadores arrependidos. O pecado, ele não pode ser uma prática na nossa vida. O nosso Deus, ele nos fez. Ele sabe que nós somos. Ele sabe que nessa carne aqui existe, infelizmente, um pecado. Nós não somos santos. Nós não conseguimos ficar a vida toda que o Senhor nos der aqui sem pecar. Mas Ele fala assim conosco, que se nós pecarmos, nós precisamos de ir até Ele e arrepender. Amém? O pecado que eu estou dizendo aqui, ele não pode ser uma prática. Nós não podemos pegar Deus e fazer Ele de bobo. Nós não podemos fazer Deus de marionete. Toda hora a gente peca o mesmo pecado. Eu acabei de falar uma mentira, vou lá e falo uma mentira, ai, me perdoa. Eu sei que é mentira, vou lá e faço de novo. Por quê? O Espírito Santo que habita em mim, o Espírito Santo que habita em você, ele nos fala, olha, não faça isso porque é pecado. Ele é o alerta. Ele é o nosso sinalizador.
Sabe, quando nós estamos para cometer alguma coisa, a luzinha vermelha, a luzinha, né? O Espírito Santo, a verde, não sei, a cor que você quiser. Ele vai estar lá, ó, não vai porque é pecado. Ele sempre vai nos alertar. Então, você é casa de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós somos casa do Senhor. Aleluia. Jesus o chama de o outro Consolador. Lá no livro de João, capítulo 14. Livro de João, capítulo 14 e o versículo, deixa eu olhar aqui, 16. João 14, 16. Fala assim, olha, João 14, 16. Essa parte é quando Jesus estava falando que ele iria para o Pai, né? Que na casa do pai dele ou do nosso pai existem muitas moradas. Quando ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E bem aqui, mais para o finalzinho, né, no versículo 16, ele fala assim, olha, e eu vou para lá. Porque ele fala assim, olha, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Ele foi, mas ele falou assim, olha, lá no versículo 16, e eu, isso é o próprio Jesus dizendo, eu vou, quando eu chegar lá, eu vou falar assim, pai, eu estou te rogando, envia o Consolador, e eu vou e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Você não está só. Existem momentos nas nossas vidas que a gente fala, todo mundo me abandonou, todo mundo me deixou. Eu estou provando para você que você não está só. Porque a Bíblia fala assim que ele está conosco para sempre. Ele só não vai estar comigo se eu não quiser. Mas se eu quero, ele está comigo para sempre. Então você nunca está só. Você não está só. Existe um Deus, um Espírito Santo contigo. O Senhor o chamou de o outro Consolador. Alos. Né? No grego, o Consolador aqui significa alos, que quer dizer da mesma natureza, da mesma espécie e da mesma qualidade. Eles não são diferentes. Eles são da mesma natureza, eles são da mesma espécie e eles são da mesma qualidade. Lembra que lá no início do podcast eu falei assim que não é um menor ou outro menor, que são iguais em poder, em graça e autoridade? Aqui, essa palavra consolador, no grego, em alos, ela significa alos. Eles são o mesmo. A mesma natureza deles, a mesma espécie, da mesma qualidade, é a mesma coisa. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, eu queria ter estado com Jesus na época que ele estava aqui na terra. Então, eu estou dizendo para você que a mesma sensação que aqueles discípulos, que aquelas pessoas sentiram, você e eu podemos sentir. O mesmo prazer que eles sentiram, nós também podemos sentir. Por quê? Porque há um Espírito Santo de Deus aqui juntamente conosco. E isso é a Bíblia dizendo. Amém? Consolador também é uma tradução da palavra grega Paracletos. Amém? Agora nós vamos ler lá no 16, 20, livro de João, capítulo 14, versículo... Eu vou ler até a partir do 25, que fala assim, olha, tenho-vos dito isso estando convosco, mas quando aquele Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai vai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho vos dito. Sabe quando você está em determinada situação, evangelizando alguém, e de repente o Senhor te dá um versículo? Sabe quem é que está te trazendo à memória esse versículo? Sabe quem é que está te trazendo à memória essa palavra? O Espírito Santo de Deus. Sabe, muitas das vezes a gente fala assim, pastora, mas não vem nada. Aí é uma outra coisa, eu vou abrir um parênteses aqui, vou falar com você. Para ele trazer à nossa memória, nós precisamos de meditar nessa palavra.
Nós precisamos de meditar nessa palavra. Eu não estou dizendo para você que você precisa de decorar todos os versículos, não. Você só precisa de meditar nela, porque no momento oportuno, no momento que você precisar, o versículo 26 aqui de João 14 fala assim, olha, mas aquele Espírito Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, que ele já enviou para nós, esse vos ensinará. Então ele é professor. Amém? Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar daquilo que você tem a dizer. Quando você pega essa palavra para meditar, chama o professor. Que professor é esse? É o Espírito Santo. Ele vai te revelar essa verdade. Ele vai te revelar o que o pai, o que o filho está fazendo, está dizendo. Ele vai revelar para nós. E no momento que talvez a gente esquece de anotar, ou a gente está na rua, está num lugar onde não tem para anotar, ele vem e brada alguma coisa dentro de nós. A gente salta. Glória a Deus. Já aconteceu isso com você? Glória a Deus. E aí o que acontece? Essa é a ação do Espírito Santo. E a gente fala assim, nossa, e agora eu esqueci, como é que eu vou anotar? Mas no momento exato, talvez eu vou ministrar para o Lucas, talvez eu vou evangelizar o Lucas. E naquele momento que eu estou evangelizando o Lucas, a palavra vem. Ah, é porque a minha mente é boa, excelente? Não, meu querido. A sua mente, além de ser boa e excelente, existe um Espírito Santo de Deus que traz à nossa memória aquilo que ele quer falar, a palavra que ele quer dizer. Amém? Glória a Deus. Aqui nós entendemos que na tradução de Paracletos para para nosso significado aqui, Paracletos é uma palavra grega que significa alguém chamado para ficar ao lado do outro para o ajudar. Outra palavra para a palavra consolador, outro significado para a palavra consolador, Paracletos. Alguém que foi chamado, alguém que foi, vamos dizer assim, convocado para estar ao lado de uma pessoa para auxiliar, para ajudar. Eu e você temos tudo para sermos melhores. Eu e você temos tudo para ser cristãos melhores, para ser homens e mulheres que levantam a bandeira do Evangelho com força, que levantam a bandeira do Evangelho de Cristo sem medo, porque nós temos alguém que nos ajude, nós temos alguém que está conosco e nós não podemos ter medo. Nós precisamos de ir com tudo, irmão, contra as trevas. Nós precisamos de ter a palavra da verdade em nós, porque é isso que o Senhor quer para nós. Amém, irmã Fátima? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele dá prosseguimento ao que Cristo fez na terra. O Espírito Santo nos ajuda. Livro de Romanos, capítulo 8, e o versículo 20, 26 e 27. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27, que fala assim, olha, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos como pedir, mas Ele está diante do Pai, intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis. E é Ele que nos ajuda nas nossas fraquezas. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos ajuda no momento em que nós estamos fracos. No momento da nossa fraqueza, nós não conseguimos orar como convém. Nós não conseguimos falar como convém. Nós estamos almáticos, nós estamos cheios de dores. E quando nós estamos cheios de dores, quando nós estamos desesperados, a realidade é que nós não sabemos orar. Mas Ele vem com gemidos inexprimíveis e leva uma oração de maneira correta diante de Deus. Amém? E é aquele que examina os corações
E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E é ele quem? O Espírito Santo de Deus, que intercede a Deus pelos santos. Jesus é o nosso ajudador e intercessor. Amém? Livro de Hebreus, Jesus é o nosso ajudador e intercessor no céu. Livro de Hebreus, capítulo 7 e versículo 24. Amém? Livro de Hebreus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, gente, vai dando glória, vai dando aleluia. Aleluia. Livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 24, fala assim: mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, portanto, pode também salvar perfeitamente os que a ele se achegam, a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado de pecadores e feito mais sublime do que o céu. Aqui nós estamos falando sobre a pessoa de Cristo Jesus. Nós sabemos, né, que o sumo sacerdote ou o sacerdote, eles chegavam diante de Deus a favor da vida dos homens. Existia o lugar santíssimo, né? Onde que só eles poderiam acessar, só eles poderiam entrar. Era o que Moisés fazia, era o que os outros sumos sacerdotes faziam. Mas veio um que é superior a todos eles, chamado Jesus. A Bíblia fala assim, olha, que ele é santo, inocente, imaculado, separado de pecadores. E ele é maior do que os céus. E é ele que está intercedendo a Deus também por nós. Amém? Jesus está no céu, intercedendo a Deus por nós. Eu acredito, irmão, de verdade que... Sabe aquela passagem de quando Deus falou para Moisés, Moisés, eu vou fulminar, vou destruir esse povo todo, e de você eu vou levantar uma nova nação. Eu acredito de verdade que às vezes... Sabe, Deus ele tem essas vontades, só que tem um Jesus lá no céu que fala assim, pai, eu fui lá, eu morri por causa deles, eu entreguei a minha vida por causa deles, perdoa, eles nem sabem o que está fazendo, eles nem sabem nada, e além do mais, o Consolador, o Espírito Santo, ele está lá na terra convencendo eles. Ele está lá na terra batendo numa porta, ele está lá na terra batendo na outra porta, para convencer eles a se arrependerem de tal ação. Você consegue compreender isso? Mas aqui na terra também nós temos o Espírito Santo, que é o nosso ajudador. Ele habita em nós e aqui ele faz uma obra poderosa e gloriosa, que está lá no livro de Romanos, vamos voltar para Romanos, está lá no livro de Romanos, capítulo 8, e nós vamos ler o versículo 13 e 18. Glória a Deus. Livro de Romanos 8, que fala assim, olha, porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificarei as obras do vosso corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste um espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha para você ver. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é certo que com ele padecemos, também para com ele que estejamos glorificados. Porque para mim, diz a palavra, diz Paulo aqui, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não pode se comparar com a glória que há de ser revelada.
Talvez você está em prantos, talvez você está desesperado, talvez você está chorando, talvez você está se achando a pior pessoa do mundo, talvez você está querendo dar um cabo na sua vida, talvez você está querendo abrir mão de tudo, talvez você está querendo sair da presença de Deus. Olha, eu vou falar para você, não dê valor a essas obras, não dê valor a essas multidões de vozes que estão falando sobre o seu ouvido. Não dê atenção a essas vozes que não te pertencem. A única pessoa que pode, que deve, com certeza, falar com você é o Espírito Santo. E não vai se sujeitar a entrar debaixo de uma escravidão. Em nome de Jesus. O Espírito que te convenceu, o Espírito que te convence, ele te arranca desse lugar. Ele te faz livre na pessoa de Cristo Jesus. Tudo isso que você está passando, ele está falando para nós. Olha, isso aqui é muito pouco. Talvez você possa falar, pastor, mas você não sabe como é que está a minha casa. Nenhuma dessas tribulações, nenhum desses problemas, tudo isso é momentâneo, diz a palavra de Deus. Vai passar. E quando nós vermos a glória, quando nós formos para o céu, quando nós tivermos o nosso corpo transformado em um corpo incorruptível, querido, tudo isso que nós passamos aqui, se for necessário, nós passaríamos de novo, porque o que está reservado para nós é muito grande. O que está reservado para nós é muito grande. Então não abra mão disso, em nome de Jesus. Nós vamos dar uma acelerada aqui para nós terminarmos. Glória a Deus, amém? Nós vamos dar uma acelerada. Pastor Bruno, Débora, amém? Cristiane, glória a Deus. Vamos falar aqui sobre a personalidade do Espírito Santo. Amém? Sobre a personalidade do Espírito Santo. Ele é uma pessoa da Trindade. Ele é uma pessoa que se entristece. Está lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30. Nós já lemos, né? Que nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Amém? O Espírito Santo também, ele fala, está lá no livro de Atos, capítulo 13. Amém? Nós vamos precisar de ser mais ágeis aqui. Amém? Olha para você ver. O Espírito Santo, ele também fala. Livro de Atos, capítulo 13, versículo 2, fala assim: e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Amém? Então, querido, é o Espírito Santo de Deus que fala quem vai fazer tal coisa, quem vai fazer tal obra. Amém? Então, nós só precisamos de ter ele residente em nós. Os nossos ouvidos precisam de estar aguçados para ouvi-lo. Essa intimidade que nós precisamos. E ele vai nos falar. Ele também é uma pessoa que se alegra. Livro de 1 Tessalonicenses. Glória a Deus. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Glória a Deus. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e o versículo 6, que fala assim, olha: e vós foste feito nossos imitadores, e do Senhor recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. E vós foste feitos imitadores, e do Senhor recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Isso quer dizer, ainda que nós estamos atribulados, mas quando nós recebemos a palavra do Espírito Santo, a nossa alma se alegra. Nós nos alegramos na pessoa de Cristo Jesus. O Espírito Santo também, ele é aquela pessoa que constitui os líderes. Amém? Está lá no livro de Atos 28, Atos 20, 28. Glória a Deus. Estamos caminhando para o fim desse podcast, mas está muito gostoso falar, né, da pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Talvez tudo isso que eu falei aqui, você já sabia, mas é ele trazendo novamente a sua memória. Amém? Livro de Atos, capítulo 20, versículo 28, diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho,
sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, quer dizer, queridos, é ele quem levanta a liderança. É ele quem levanta pastores, é ele quem levanta apóstolos, é ele quem levanta presbíteros. É o Espírito Santo que constitui líderes dentro da igreja do Senhor Jesus para guiar, para apacentar o povo dele. Ele é uma pessoa também que dá dons, amém? Livro de 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. É o Espírito Santo também que dá os dons, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que for útil. Porque a um pelo Espírito foi dado a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outra operação de maravilhas de milagre, e a outro profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outra interpretação de língua. Mas um mesmo é o Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. É o Espírito Santo de Deus que dá dons. É o Espírito Santo de Deus que reparte conforme ele quer. Amém? Então, busque dons no Espírito Santo. Peça o Espírito Santo de Deus para te dar dons. Peça o Espírito Santo de Deus para te dar, não aquele dom que você quer, mas aquele que ele sabe que você vai manusear, que você vai manejar muito bem. Amém? Glória a Deus. Ele é uma pessoa que ensina e que nos faz lembrar. Amém? Que é o que está falando lá no livro de 1 Coríntios, livro de 1 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 3, que fala assim: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, o Espírito Santo nos lembra, é ele que nos ensina, é ele que nos direciona, é ele que nos norteia. Glória a Deus. Amém? Eu quero encerrar dizendo para você, sim, sei que o nosso tempo é muito curto, né? Nós já até avançamos aqui, mas o Espírito Santo de Deus, nunca mais, você que está conosco nessa live, eu acredito que nunca mais você vai ter receio de orar o Espírito Santo pensando que não está sendo ouvido no céu. Está sendo, sim, ouvido no céu a oração que você faz ao Espírito Santo. E você que nunca fez essa oração, você que nunca teve essa experiência, eu quero convidar você a orar o Espírito Santo, a buscar de fato e de verdade tudo isso que nós falamos aqui do Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus. Não dá para nós continuarmos mais, mas eu acredito que tudo aquilo que o Espírito nos permitiu falar, foi dito, foi falado. Você que não é batizado no Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo. Você que não fala em variações, em variedade de línguas, busque falar também, porque o falar em línguas, ele nos edifica. Amém? Você fala a Deus e não a homens. Amém? Busque isso na sua vida para a glória e honra do nome dele. Que Deus em Cristo Jesus abençoe vocês poderosamente. Gente, é um prazer muito grande. Todas as segundas, né, que nós estamos aqui falando, compartilhando um pouquinho daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Espero que tenha sido proveitoso para você. Espero que você tenha conseguido entender aquilo a qual nós queremos transmitir através desse podcast, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia. Pai querido, que o teu Espírito Santo, ele possa continuar revelando as maravilhas do céu, a vida de todos estes, ó Pai, que estão nos assistindo através desse podcast. Que o teu Espírito possa convencer homens, mulheres, ó Deus, do seu pecado e voltar-se ao Senhor. Que o teu Espírito Santo, Deus, possa conduzir as pessoas a viver, ó Pai, um
uma vida de santidade, de amor, de graça, de bondade e de misericórdia. Pai, nós abençoamos a casa de cada um desse que está nos assistindo. Pai querido, que se porventura houver alguém que ainda não serve ao Senhor dentro dessa casa, nesse lar, que ele seja convencido, que as fortalezas na mente caiam e que ele seja convencido pela voz do doce e amado Espírito Santo de que ele precisa se achegar ao Senhor para que tenha uma vida de gozo, de alegria e de paz na tua presença. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês rica e poderosamente em nome de Jesus.